Bom dia, gente. Tudo bem? Como vão? Tranquilos? Novamente aqui no SEC, no Centro de Expansão Consciencial, para falar um pouquinho sobre a psicoterapia holística e seus tratamentos. Ainda continuando com os tratamentos integrativos. Por que integrativos, né? Porque nós utilizamos integrativos e complementares, né? Integrativos porque nós utilizamos diversos tipos de tratamentos para se integrar ao processo de restabelecimento das pessoas que nos procuram. Então, são tratamentos diversos aqui no SEC que ajudam a pessoa a se autocurar, porque na realidade ninguém cura ninguém, nós não estamos aqui para curar ninguém. Aliás, se prometêssemos curar as pessoas, nós seríamos curandeiros, mas nós aqui não estamos prometendo a cura de ninguém. A pessoa precisa querer, a pessoa precisa acreditar no processo como um todo para existir realmente um processo de restabelecimento, de cura, de melhoria da sua própria estrutura, tanto perispiritual como da sua estrutura física. Então, na realidade, nós sempre trazemos aqui uma novidade, né, uma coisa bacana para que a gente pense mais sobre todas essas terapias, todos esses processos de cura. Um outro dia eu assistindo um documentário chamado Heal, que significa cura, né? Eles relatam lá um caso muito interessante de um rapaz que sofre um acidente terrível de bicicleta. Ele é velocista de bicicleta e sofre um acidente terrível, e através do pensamento, através do querer, da vontade, do desejo de se curar, ele reconstitui a sua quarta vértebra que foi afetada e que o iria colocar numa situação permanente de invalidez, né, numa cadeira de rodas. Ele se recusa a isso e reconstitui sua coluna através do pensamento. Ele estuda a fisiologia, né, ele estuda a estrutura do refazimento ou então da construção da sua coluna vertebral, e ele refaz a coluna vertebral e volta a andar. Não só volta a andar, como também volta a praticar o velocismo na bicicleta, sendo inclusive um dos principais atletas americanos. Então, a gente sabe que através do nosso pensamento nós plasmamos a nossa realidade e nós transformamos o nosso corpo. Tanto podemos adoecer como podemos também nos curar. E é isso que nessas terapias integrativas, na psicoterapia holística, na hipnose, através das terapias de vidas passadas, através do reiki, da radiestesia, cristaloterapia, aromoterapia, cromoterapia, todas essas terapias, da acupuntura. A acupuntura já está comprovado cientificamente que auxilia as pessoas. A massoterapia alivia, a reflexologia, a ventosoterapia, são várias terapias que nós oferecemos aqui, que ajudam bastante as pessoas. A meditação, né, que eu sempre costumo dizer que se você medita, você consegue se curar, porque você tem a atenção muito maior sobre você mesmo, você conhece mais a si próprio, e isso ajuda muito na autocura, na resolução dos seus problemas de saúde mental e física. Então, são várias terapias. Uma delas é uma das que mais são procuradas aqui no SEC, e por incrível que pareça, a gente falou até no vídeo passado, quando falamos sobre depressão, que é a terapia de vidas passadas, a TVP, ou então a terapia regressiva, ou então a regressão das vidas anteriores, você regredir. Isso tem ajudado muitas pessoas, sim. Nós comprovamos isso a cada dia. Todas as vezes que nós fazemos uma regressão, as pessoas terminam resolvendo os seus problemas dessas personalidades anteriores. Nós não somos uma pessoa só, nós somos muitos, né? Como tivemos outras vidas, nós trazemos a carga psíquica, a carga psicológica dessas vidas anteriores. O que é que acontece na terapia de vivências passadas? Nós encontramos essa personalidade e resolvemos o problema
que foi causado e que ela está somatizando hoje em forma de doenças físicas ou psicológicas. São as depressões, os pânicos, os medos, são as doenças físicas, são as impossibilidades de realizações, são os travos que são colocados na própria mente, você mesmo coloca em você de que você não é capaz, de que você não pode, e essas coisas geram um problema seríssimo social, um problema seríssimo com a sua própria vida, o que o leva, na realidade, a ser infeliz. Então, nós utilizamos essa técnica da terapia da vida passada, mas tudo isso com muita restrição. A maioria das pessoas que nos procura sobre esse assunto, elas vêm com a ideia de tirar dúvidas sobre o passado delas. Vêm por curiosidade até, porque ficam curiosas para saber quem são, quem foram no passado, para explicar a vida atual. Outras pessoas até chegam aqui e fazem determinadas cobranças, perguntando assim, eu vou realmente regredir para vidas passadas? São essas coisas que nós precisamos esclarecer. A primeira coisa sempre que a pessoa vem aqui no SEC, no Centro de Expansão Consciencial, para falar sobre vidas passadas, nós esclarecemos muito bem alguns pontos. A primeira coisa nós só recomendamos a regressão a pessoas que têm graves casos de resolução que não estão nessa atual existência. Então, é fundamental que a pessoa realmente tenha um problema. Então, não pode ser assim, não, eu quero fazer uma regressão para vidas passadas. Nós não fazemos isso de uma forma recreativa, nós não fazemos isso por brincadeira, nós fazemos isso para poder retirar a pessoa no estado de consciência e de tristeza e de agonia que ela se encontra, mas jamais, eu vou repetir, jamais nós fazemos isso por diversão ou por curiosidade ou para matar o desejo das pessoas de saberem o que elas foram em outras vidas. A segunda coisa todas as vezes que a gente faz a regressão, nós não temos certeza do que vamos encontrar do lado de lá, quer dizer, do que a pessoa vai encontrar do lado de lá. Então é extremamente perigoso se for feito sem critério, se for feito por uma pessoa que não conheça o processo regressivo, se for feito por uma pessoa leviana que quer realmente tirar o teu dinheiro para poder fazer uma regressão. As regressões, elas muitas vezes em alguns consultórios de determinados profissionais, em determinadas clínicas, em determinados locais, elas são feitas de forma muito aleatória e não tem um objetivo principal, que é o objetivo de curar, de fazer com que a pessoa se autocure, né? se resolva. A segunda coisa nós sempre fazemos a regressão baseado no princípio da caridade cristã e principalmente com a autorização do mentor espiritual da pessoa. Nós aqui acreditamos sim em espíritos, nós sim acreditamos em vidas passadas, nós sim acreditamos em todos esses processos. A ciência ainda não comprovou, mas está pertinho de comprovar, porque são tantos os problemas e tantas coisas sem soluções e que poderiam ser solucionadas dessa forma, que os médicos já estão se dobrando a isso. Eu mesmo tenho alguns parceiros, não vou citar o nome porque não fui autorizado a isso, que são parceiros médicos, profissionais da medicina, que já indicam para mim, porque eles mesmos não fazem, mas indicam para mim os seus pacientes, para que eu aqui, como clientes meus, eu possa tratá-los com a terapia da vida passada, o que significa dizer que eles acreditam sim nas vidas passadas e a medicina está a passos largos para admitir essa possibilidade. A ciência está a passos largos. A medicina e a espiritualidade, elas não podem andar separadas, porque os diversos processos de patologias, né, ou os processos patológicos, eles estão conectados a obsessões, a vidas passadas, a essas personalidades múltiplas, a entidades espirituais que influenciam, e isso aí está evidente. Nós temos agora no CID, no Código Internacional de Doenças,
nós temos a doença obsessão. Então, me parece, eu estou, se eu não me engano, no número 41 do CID, ele transforma exatamente e coloca como uma doença a obsessão, tá certo? E não é uma doença mental, pasmem, não é uma patologia psíquica, é uma patologia identificada como uma doença que eles não conseguem catalogar direito, nem conseguiram estudar, mas colocaram como doença. O que significa dizer que a doença existe, tá certo? E que muitas pessoas às vezes vão parar em manicômios porque estão com essa doença da obsessão. Então, a terapia de vidas passadas, ela também, o terceiro ponto, ela não pode ser garantida, porque apenas 70% das pessoas são sugestionáveis ao ponto de entrar numa vida passada e pesquisar essa sua vida para solucionar os próprios problemas. 30% não vão conseguir. Então, nós que somos terapeutas e que fazemos a indução para vidas passadas, não podemos garantir que você vá para uma vida passada. E muitas pessoas chegam aqui e dizem assim, não, eu vou fazer a terapia de vida passada. Se eu não regredir com você, então, no caso, eu não preciso pagar. Gente, a gente aloca todo um tempo em relação a isso. Tem pessoas, clientes que eu atendo aqui, que eu demoro 3 horas com a pessoa dentro da sala de terapia. Esse recurso da terapia de vida passada é extremamente subjetivo, depende muito da pessoa com quem nós estamos fazendo a terapia de vidas passadas, mas o nosso recurso de tempo foi alocado naquilo lá, tá certo? Nós temos comprovações, nós temos clientes que regridem sim, nós temos isso gravado em vídeos, lógico que nós não mostramos aqui essas gravações porque são coisas sigilosas, fazem parte da vida pessoal de cada um, existe uma privacidade para isso, nós não podemos divulgar isso, tá? Mas essas pessoas são regredidas sim. Então, a pessoa que vem com essa exigência, a primeira coisa que eu faço é dispensar já daí da recepção, porque eu acho que isso não é justo. Eu acho que se a pessoa vem com uma proposta de desafiar e de querer um custo-benefício no processo sem se doar, é muito difícil, porque algumas pessoas simplesmente não entram em transe, porque vivem em estado de alerta permanente e nos procuraram apenas para nos desafiar e às vezes até porque estão desesperadas para se curar, mas não acreditam em absolutamente nada dessa coisa mais etérea, dessa coisa mais sutil. Então essas pessoas não serão curadas jamais, ela pode fazer o que ela quiser, né? Ela pode tentar o que quiser, que elas não vão ser curadas porque simplesmente elas não querem ser curadas e se querem não acreditam, se não acreditam não vão conseguir. Pensamento plasma realidade, como eu já estava falando sobre o documentário Rio, onde o rapaz refez a própria coluna vertebral, as vértebras, a quarta vértebra foi recuperada através do pensamento dele, quer dizer, ele plasmou essa realidade, ele transformou a realidade dele mesmo, né, física dele mesmo, e recuperou os movimentos. Então você veja que isso é possível sim, agora só foi possível porque ele acreditou. Então você vem para cá, não acredita em absolutamente nada e quer, por fim da força, como se fosse um objeto que você comprou. Olha, eu não comprei um objeto eletrônico que ele tem que funcionar. E esse objeto eletrônico tem que funcionar realmente, mas você só funciona se você quiser. Então eu não tenho como obrigar você a funcionar, você precisa querer funcionar, você precisa querer se integrar. Se você se entregar, desculpa, você não pode vir aqui e exigir uma coisa que você mesmo não dá, tá certo? Então as terapias integrativas e complementares, elas são de natureza sutil, nós não temos como impor a espiritualidade que faça você aceitar certas coisas. Se você mesmo não aceita, né? Se você recebe sugestões para não adoecer e você adoece porque você não aceita os conselhos do teu anjo da guarda, do teu protetor, do teu espírito guia. Então, se você não aceita essas sugestões, por que é que eu aqui como mortal vou conseguir introduzir na sua mente alguma cura, algum processo de restabelecimento? Eu não vou conseguir. Então,
essa é a terceira coisa. A quarta coisa, gente, é que as terapias de vidas passadas são rigorosamente seletivas. Quando o seu guia espiritual pega em sua mão uma terapia de vida passada, ele leva para o passado para resolver alguma coisa, ele só lhe leva especificamente para determinado assunto ou situação que você precisa ver, presenciar, entender. Não adianta absolutamente você vir aqui e dizer, não, eu quero saber especificamente disso. Às vezes o guia espiritual te leva, você vê determinadas coisas e a gente que é terapeuta vai tentar interpretar esse processo como o todo. Então, terapia de vida passada tem esses 4 pontos que são fundamentais. Não venham com curiosidades de saber quem são. Venham para resolver os problemas que vocês têm, porque na realidade é assim que nós trabalhamos aqui no SEC, com muita seriedade, com muito pé no chão. Nós não utilizamos determinadas terapias para poder matar a curiosidade de ninguém e nem prometemos que isso vai ser um sucesso absoluto, porque isso não depende apenas do terapeuta, de Wagner, de Flaviana, das pessoas que trabalham aqui como terapeutas, tá certo? Porque realmente não depende só de nós, depende também da pessoa. E isso acontece também na medicina tradicional, viu, minha gente? Não é só nas medicinas integrativas, nos tratamentos terapêuticos integrativos e complementares que isso acontece. Muitas vezes você vai no médico, você vai consertar até uma perna quebrada, mas você não acredita que ela vai consertar e ela termina ficando troncha e você termina ficando com um defeito naquela perna. Você não acredita que aquela cirurgia vai dar certo e você até morre, porque você não acredita que ela vai dar certo. Nós temos muito claramente explicitado os efeitos placebos. O que são os efeitos placebos? Você pega 2 grupos de pessoas, um dando um remédio normal, um comprimido normal, de uma química apropriada para curar determinado efeito causado por alguma coisa que você fez, tá certo? E você pega um outro grupo que vai receber pílulas ou um remédio inócuo, um remédio que não existe cura nenhuma nele, tá certo? Mas aos 2 grupos é prometido a cura, é prometido o efeito do remédio. O grupo que recebe o remédio certo, o remédio verdadeiro, cura em 80%. O que significa dizer que 20% algumas pessoas não acreditam, mas em 80% esse grupo cura. Cura não, melhora ou resolve os efeitos causados pela doença. No outro grupo também os 80% acontece. O que significa dizer que o remédio alopata, ele está construindo uma cura através da tua crença. Você acredita que aquilo ali está acontecendo. E o efeito placebo está mais claramente ainda nítido, da forma mais nítida, mais clara, mais transparente, dizendo a você, quem cura você é sua mente. Não é o remédio alopata, ele ajuda sim, tá? Eu não estou aqui recomendando que você abandone remédios para poder fazer terapias alternativas ou terapias complementares ou integrativas, eu não estou dizendo isso, mas o teu pensamento é tudo, está comprovado nesse efeito placebo. Então, a medicina tradicional também pode não dar certo para você. Então, significa dizer que o teu pensamento constrói a tua realidade e plasma toda a situação que você vive nos dias de hoje. Percebam isso. Nós não somos médicos aqui no Centro de Expansão Consciencial. Nós somos terapeutas holísticos, terapeutas que acreditam nessa integralidade das diversas formas de cura para que as pessoas saiam daqui se sentindo bem. Mas, sobretudo, todas as terapias elas só vão dar certo se você tiver uma mudança, se houver, na realidade, uma mudança de comportamento muito grande, uma mudança de pensar, uma mudança de agir, uma mudança de se comportar diante da vida. Porque não adianta nada. Também na medicina tradicional é assim. Veja só, você tem um problema de úlcera no estômago. Aí você vai, toma o remédio.
toma todos esses remédios que tem por aí, usando omeprazol da vida, lansoprazóis e tal, toma todos os remédios para tirar o H. pylori, você melhora, você recupera as funções do seu estômago, ficou bem pra caramba. Aí você vai lá fora e começa a praticar todo tipo de coisa que não existe, quer dizer, comer, beber, farrar, fazer todo tipo de extravagância. Isso vai voltar ou não vai voltar? Vai voltar, lógico. Você continuou no mesmo estilo de vida, se alimentando, fazendo coisas que você não deveria fazer, se preocupando às vezes, porque as úlceras e os processos ulcerais no estômago são muito ligados, conectados ao teu comportamento, e você se preocupa, você enraivece, você termina adoecendo novamente, termina com a úlcera novamente, o que significa dizer que isso está muito em você. Você precisa modificar a sua forma de viver, o seu comportamento, o seu estilo de vida para poder melhorar. Então, isso está muito conectado em você. As pessoas às vezes estão obesas e fazem uma cirurgia de estômago. E aí, com pouco tempo depois, elas emagrecem e com muito tempo depois elas voltam a engordar. Por que elas voltam a engordar? Elas voltam a engordar porque elas praticam, elas não mudaram o estilo de vida delas e terminam engordando novamente. Da mesma forma acontece com tanto a medicina integrativa quanto com os tratamentos terapêuticos complementares como é o nosso, integrativos. A pessoa vem, faz a terapia, vai embora e quando chega lá fora pratica a mesma coisa, o mesmo nível de pensamento, o mesmo nível de egoísmo, de falta de humildade, de falta de tranquilidade, começa a assistir coisas ruins na televisão, começa a vibrar negativamente, é pessimista, não acredita em absolutamente nada, não se conecta a uma ação do bem, e isso é fundamental, e termina adoecendo novamente. Então não adianta você fazer uma coisa sem acreditar naquela coisa. Não adianta você querer que as pessoas curem você, porque na realidade quem cura você é você. É um processo de você para você, de se conhecer. Muitas vezes a gente é procurado, não só aqui, mas na casa espírita, porque eu sou espírita também, todos sabem disso, para curar uma obsessão, mas elas querem que nós curemos ela. E não ela querer se curar através do seu próprio esforço, da sua própria mudança íntima interior. Então isso não vai acontecer, tá certo? Isso não vai acontecer, não é milagres, tá? Não existem milagres, botem isso na cabeça, não existe milagre. O que existe é você com você, nós somos deuses, nós somos usinas formadoras de mundo, gente. Nós temos um espírito imortal, criador de várias situações e várias realidades. E nós podemos mudar isso. A Terra, esse mundo material, é um celeiro de almas extremamente potentes. Nós podemos nos curar. E nós o que é que fazemos aqui nas nossas terapias integrativas, nas nossas terapias, nas suas psicoterapias, nas terapias de vida passada, nós alertamos, nós temos a técnica para levá-lo a uma nova consciência, uma reforma de consciência. Mas nós não fazemos milagres, não existem milagres aqui, nós não prometemos cura. Não é isso que nós fazemos aqui. Então é muito importante a gente entender, principalmente na terapia de vida passada, que precisa uma responsabilidade, uma conscientização e principalmente que as pessoas venham de uma forma séria nos procurar. Porque vão escutar sim, da minha boca principalmente, de que elas não vão passar daquela porta para entrar, para fazer terapia alguma aqui, porque se vem com esse nível de egoísmo, significa dizer que elas não vão mudar lá fora quando botarem o pé na rua, então não vão curar, percebem isso? Então é fundamental nós termos isso na consciência, né? Muitas vezes as pessoas querem se curar, mas não querem fazer esforço absolutamente nenhum, nem chegar na hora da terapia, da consulta médica, elas querem chegar. Então, é muito difícil dessa forma. Às vezes as pessoas pedem ajuda, pedem socorro, por favor, me ajude, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso e tal. A gente marca a terapia, a pessoa não vem. A gente diz que a pessoa venha, compareça aqui em determinado horário, a pessoa atrasa, entra no horário do outro. Então, esse nível de egoísmo, de achar que nós somos o centro de tudo, o centro do universo, nós somos um umbigo de Deus, como dizem por aí, é o que estraga todo o processo.
O primeiro processo de cura é a responsabilidade, é o querer, é o ser realmente comprometido com a sua própria melhoria íntima, pessoal. Então é isso que funciona, é isso que melhora as pessoas, que cura, né, as pessoas, porque são elas mesmas que promovem a própria cura. Gente, muito obrigado por mais uma vez escutar esse que vos fala. Eu agradeço demais por conversar com vocês sempre, agradeço a intenção e esses nossos comunicados é para melhorar a vida das pessoas. Nós não temos aqui a pretensão de dar lição de moral em absolutamente ninguém, mesmo porque nós estamos passando pelo processo também de autocura, né? Todos os dias é um esforço íntimo muito grande para nós nos curarmos. E nós queremos passar essas formulazinhas pequenas de como você também fazer essa modificação no seu próprio ser. Conheça-te a ti mesmo, já dizia o Panteão lá na época de Sócrates, e que Sócrates viu e difundiu a ideia. Então nós precisamos conhecer nós mesmos, nos aprofundar, nos entender, nos descortinar. Essa é a forma certa de nós vivermos nesse mundo de expiação e provas, que ora está passando por uma mudança incrível, nós estamos sentindo essas mudanças, que são mudanças muito sensíveis, e que nós precisamos nos concentrar mais nisso tudo. Beijo no coração, paz e luz. Namastê.